Atenas, há mais de 2.500 anos, era uma cidade em ebulição. Os grandes proprietários de terras esmagavam os camponeses endividados, a justiça servia apenas aos poderosos, e o povo, cansado, murmurava contra a tirania que governava suas vidas. Não havia direitos, não havia igualdade. A cidade estava à beira de uma convulsão social. Foi nesse cenário de caos que surgiram figuras que ousaram desafiar a ordem estabelecida. Solon, com suas reformas, libertou os devedores e lançou as bases de algo completamente novo. Clístenes quebrou o domínio das famílias mais influentes e entregou voz e poder à Assembleia dos Cidadãos. E Péricles, com sua visão, ergueu Atenas como o centro político e cultural mais brilhante do mundo antigo. Mas nada disso aconteceu de forma pacífica. Cada passo rumo à democracia foi conquistado com lutas internas, conspirações e até sangue derramado nas ruas. O governo do povo nasceu não como presente, mas como fruto de batalhas árduas contra a injustiça. Esta é a história de como uma cidade marcada pela desigualdade e pelo poder de poucos se tornou o berço da democracia, uma narrativa que ainda ecoa hoje, pois as questões dos atenienses continuam sendo, em essência, as mesmas que enfrentamos em nosso tempo. Atenas não se tornou a primeira democracia do mundo por acaso. Foi um longo caminho de reformas, conflitos e lideranças visionárias que ousaram desafiar séculos de desigualdade. Nesta jornada, veremos como Solon, Clístenes e Péricles transformaram uma cidade atormentada em um símbolo eterno de liberdade política e participação popular. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa cheia de tensão, reviravoltas e conquistas que moldaram não apenas a Grécia, mas toda a história ocidental. Se você gosta de história, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de qual cidade ou estado você está assistindo. Muito antes de Atenas ser lembrada como o berço da democracia, a cidade vivia mergulhada em desigualdades. A terra estava concentrada nas mãos de poucos aristocratas, enquanto a maioria dos cidadãos trabalhava em condições quase de servidão. Muitos pequenos agricultores, incapazes de pagar suas dívidas, eram forçados a se vender como escravos, entregando não apenas sua liberdade, mas também a de suas famílias. Essa realidade criou uma atmosfera explosiva. Os pobres exigiam mudanças, enquanto os ricos temiam perder seus privilégios. A tensão crescia a cada estação de colheita, e a cidade caminhava para o colapso. Não havia um sistema político capaz de mediar os conflitos. A justiça estava sob o controle dos eupátridas, a elite de sangue nobre que julgava sempre em benefício próprio. Nesse cenário, a tirania se apresentava como alternativa frequente. Figuras carismáticas tomavam o poder pela força, prometendo aliviar as dores do povo, mas raramente cumpriam suas promessas. O ciclo de opressão se repetia, e a cidade parecia presa a um destino inevitável. Os atenienses comuns, desprovidos de voz, começaram a se organizar em murmúrios, debates e pequenos protestos. Surgia uma consciência coletiva, a de que Atenas precisava de algo novo, um sistema mais justo que não dependesse apenas do nascimento ou da riqueza. Contudo, a mudança não viria de uma revolta espontânea. Era necessário alguém com coragem para desafiar tanto os aristocratas quanto os insatisfeitos, alguém capaz de criar pontes em meio ao caos. Foi nesse momento que surgiu Solon, um legislador que seria lembrado como o primeiro grande arquiteto da democracia. Escolhido como arconte, ele recebeu poderes especiais para reformar a sociedade ateniense e tentar evitar que a cidade se partisse em guerra civil. Solon não era um revolucionário no sentido radical, mas entendia que, sem reformas, Atenas implodiria. Seu papel seria equilibrar forças, aliviar a miséria dos mais pobres sem destruir por completo o poder da aristocracia. Ao assumir, ele encontrou uma cidade dividida em classes rígidas,
onde a cidadania plena era privilégio de poucos, o desafio era imenso. Como transformar um sistema enraizado por séculos sem provocar o ódio mortal dos poderosos? Mesmo assim, Solon aceitou a missão. Com coragem e diplomacia, iniciou um conjunto de mudanças que ficariam conhecidas como as Leis de Solon, abrindo caminho para algo que ninguém imaginava: o governo do povo. O primeiro passo dessa longa jornada seria uma decisão drástica: abolir a escravidão por dívidas e devolver a liberdade a centenas de atenienses que viviam presos à servidão. Foi nesse momento que Atenas começou, lentamente, a respirar os primeiros ventos da democracia. Quando Solon assumiu o cargo de arconte em 594 a.C., Atenas estava à beira de uma guerra civil. A cidade se dividia em dois extremos. De um lado, a elite aristocrática que controlava terras, tribunais e exércitos. Do outro, o povo endividado, exausto e disposto a se rebelar. Solon carregava nos ombros uma responsabilidade quase impossível: reformar as estruturas da polis sem mergulhá-la no caos. Seu primeiro ato ficou gravado como um marco na história. Ele promulgou a Seisarteia, literalmente o sacudir dos fardos. Essa medida cancelava as dívidas dos pequenos agricultores e proibia que qualquer cidadão ateniense fosse escravizado por não conseguir pagá-las. Milhares de homens voltaram a respirar como homens livres, e muitos retornaram às suas terras depois de anos em servidão. Foi uma decisão ousada, que provocou aplausos entre o povo e fúria entre os aristocratas. Para os ricos, Solon havia traído sua classe. Para os pobres, ele era o libertador. Mas Solon não buscava agradar apenas um lado. Seu objetivo era dar estabilidade a Atenas, ainda que para isso precisasse caminhar na corda bamba entre o ódio e a esperança. Em seguida, ele reorganizou a cidadania ateniense em 4 classes censitárias, baseadas na renda e na produção agrícola. Não era uma democracia plena, mas foi um passo importante. Mesmo os mais pobres, chamados de tetas, passaram a ter algum direito político, ainda que restrito. Essa divisão abriu espaço para que o poder deixasse de ser monopolizado pelos eupátridas. Agora, cargos importantes eram distribuídos conforme a riqueza e não apenas pelo nascimento. Assim, Solon diluía a autoridade dos nobres e introduzia um princípio revolucionário: a meritocracia econômica. Outro ponto crucial foi a reforma dos tribunais. Antes, a justiça era controlada por poucos juízes ligados à aristocracia. Solon criou a Elieia, um tribunal popular onde cidadãos comuns podiam julgar e recorrer de decisões injustas. Pela primeira vez, o povo sentiu que sua voz podia pesar dentro da lei. Mas Solon também sabia que reformas políticas precisavam vir acompanhadas de mudanças culturais. Por isso, incentivou o comércio marítimo, fortaleceu o artesanato e promoveu leis que valorizavam a produção local. Sua visão ia além da política. Ele queria transformar Atenas em uma polis autossuficiente e respeitada no mundo grego. Apesar dos avanços, sua obra não agradou a todos. Os aristocratas continuavam ressentidos por perder privilégios e os pobres queriam ainda mais direitos. Solon, consciente de que ninguém jamais ficaria satisfeito, decidiu não governar para agradar, mas para construir o alicerce de algo duradouro. Depois de implementar suas reformas, ele tomou uma atitude surpreendente. Deixou Atenas voluntariamente. Por 10 anos, sabia que, se permanecesse, seria pressionado a revogar ou ampliar as mudanças. Sua ausência forçava os atenienses a conviver com as novas leis e a aprender a usá-las. As sementes estavam lançadas. A cidade ainda viveria crises e até cairia em novas tiranias, mas a obra de Solon não seria esquecida. Séculos depois, quando o mundo falasse em democracia, seu nome ecoaria como o primeiro a abrir a porta do impossível, dar voz aos cidadãos comuns.
Após as reformas de Solon, Atenas parecia ter encontrado algum equilíbrio, mas essa paz era apenas aparente. As disputas entre aristocratas continuavam intensas, e no vazio de poder, uma nova tirania tomou conta da cidade. Pisistrato, com astúcia e apoio popular, governou como tirano por décadas. Embora tenha promovido obras públicas e fortalecido Atenas economicamente, sua morte abriu caminho para uma luta brutal entre facções rivais. Foi nesse cenário turbulento que surgiu Clístenes, membro da poderosa família dos Alcmeônidas. Ele não era um herói popular nem um outsider revolucionário. Pelo contrário, pertencia à elite. No entanto, tinha uma visão política radical que mudaria para sempre a história de Atenas. O inimigo de Clístenes era Iságoras, outro aristocrata que, apoiado pelos espartanos, buscava dominar Atenas. A luta pelo poder mergulhou a cidade em intrigas e violência. Iságoras tentou impor sua autoridade expulsando famílias inteiras da polis. Mas a população, cansada de ver sua cidade nas mãos de tiranos e estrangeiros, se levantou. Nesse momento crítico, Clístenes soube aproveitar o clamor popular. Em vez de lutar apenas como nobre contra nobre, ele fez algo inesperado. Aliou-se ao povo. E essa escolha não foi retórica. Ele deu início a reformas que destruiriam as antigas bases do poder aristocrático. A mudança mais impactante foi a reorganização da sociedade ateniense. Até então, a cidadania estava ligada ao pertencimento a um clã ou uma família nobre. Clístenes rompeu esse elo ancestral, dividiu Atenas em demos, unidades territoriais independentes do sangue ou do nome. Assim, a identidade política passou a estar ligada ao território, e não mais à linhagem. Essa medida foi devastadora para a aristocracia. Os clãs perderam a capacidade de controlar o voto e manipular a política através de lealdades familiares. Agora, cidadãos de diferentes origens estavam misturados dentro dos novos distritos, obrigados a conviver e decidir juntos o destino da cidade. Clístenes também criou o Conselho dos 500, um órgão formado por representantes sorteados dos demos. O sorteio, e não a eleição, era a chave. Qualquer cidadão poderia ser chamado a servir. Pela primeira vez, a política não era privilégio dos ricos ou dos mais influentes, mas uma responsabilidade coletiva. Outra inovação foi o ostracismo, uma prática sombria, mas eficaz. Uma vez por ano, os cidadãos podiam votar para banir da cidade, por 10 anos, qualquer figura considerada perigosa para a democracia. Não havia julgamento formal, bastava o medo do poder concentrado para que um homem fosse exilado. Esse mecanismo, duro e implacável, ajudava a proteger a jovem democracia contra novos tiranos. As reformas de Clístenes não apenas mudaram a política, mas a própria identidade do cidadão ateniense. O povo que antes vivia à sombra dos aristocratas, agora tinha nas mãos uma arma poderosa: a participação. A cidade deixava de ser refém de famílias nobres e passava a ser conduzida, pouco a pouco, pela coletividade. Atenas não era mais apenas uma polis grega entre tantas. Com Clístenes, ela se tornava um laboratório vivo de um novo sistema, onde o poder estava nas ruas, nas assembleias e nas vozes daqueles que nunca haviam sido ouvidos. A semente da democracia havia germinado de forma irreversível. Séculos antes de existir parlamentos modernos, Atenas experimentava a primeira democracia real, mas ainda jovem e frágil. Foi Péricles, líder nato e político visionário, quem levou esse sistema ao seu auge. Sob seu comando, a cidade não apenas consolidou a participação popular, como também se tornou um centro cultural e intelectual sem igual. Péricles entendia que a democracia não era apenas política, era uma transformação social completa. Expandiu os direitos dos cidadãos, permitindo que até os mais pobres participassem ativamente da vida pública.
Para isso, criou salários para funções públicas, garantindo que ninguém fosse excluído por falta de recursos. Durante sua liderança, a Assembleia Ateniense tornou-se o coração pulsante da cidade. Qualquer cidadão podia propor leis, debater políticas ou votar diretamente sobre decisões cruciais. O ideal de governo do povo se consolidava em Atenas como algo tangível e admirado por toda a Grécia. Mas a era de Péricles não se limitou à política. Ele lançou um ambicioso programa de construção, incluindo templos, monumentos e obras públicas que transformaram Atenas em uma cidade de beleza incomparável. O Partenon, símbolo eterno da Grécia Antiga, nasceu desse período de ouro. Essa expansão cultural também tinha objetivo político: demonstrar a força e a grandeza da democracia. Ao contrário de outros líderes que governavam pela intimidação, Péricles provava que um povo livre e unido podia criar uma cidade magnífica e poderosa. No entanto, a democracia ateniense ainda enfrentava desafios. Guerras, intrigas e crises econômicas testavam diariamente a resiliência do sistema. Péricles, com habilidade estratégica, conseguia manter o equilíbrio entre os interesses da elite e as demandas populares, evitando novos golpes ou tiranias. Sua liderança também estimulou o florescimento da filosofia, da história e das artes. Filósofos como Anaxágoras discutiam ideias em praça pública. Dramaturgos como Ésquilo e Sófocles levavam reflexões sobre justiça e moral para o teatro. E historiadores como Heródoto começavam a registrar o passado. Péricles compreendia que a democracia não sobreviveria apenas com leis. Era necessário educar o cidadão. Incentivou debates, instrução pública e participação ativa em todos os aspectos da polis. Cada ateniense se tornava responsável não apenas pelo voto, mas pelo destino coletivo. Mesmo assim, a democracia ateniense era delicada. As decisões da Assembleia nem sempre agradavam a todos, e a liberdade tinha limites claros. Mulheres, escravos e estrangeiros continuavam excluídos. Ainda assim, para os cidadãos, o poder de decidir estava em suas mãos, e isso representava uma revolução silenciosa, mas irreversível. Sob Péricles, Atenas consolidou seu nome na história. A cidade não era mais governada por poucos, nem pela tirania de um único homem. Era o povo, unido e consciente, que moldava o destino da polis. A Era de Ouro de Atenas não apenas elevou a democracia, mas inspirou gerações futuras, deixando um legado eterno que ecoa até hoje. Após a morte de Péricles, Atenas enfrentou um cenário delicado. A cidade havia alcançado o auge da democracia, mas a estabilidade conquistada com tanto esforço começou a vacilar. Guerras externas, principalmente contra Esparta, e conflitos internos testavam a resiliência do sistema político. A Guerra do Peloponeso trouxe tensão e incerteza. As decisões da Assembleia precisavam ser rápidas e a pressão sobre os cidadãos comuns aumentava. Muitos questionavam se a democracia ainda era capaz de manter Atenas forte e unida, enquanto líderes oportunistas tentavam explorar o medo para concentrar poder em suas mãos. Mesmo sob pressão, a participação popular persistia. O povo continuava votando, debatendo e elegendo representantes. O ostracismo, introduzido por Clístenes, tornou-se uma ferramenta crucial para evitar que qualquer indivíduo acumulasse força suficiente para instaurar uma nova tirania. Durante esse período, surgiram tensões sociais internas, desigualdades persistiam, e muitos cidadãos questionavam se os pobres realmente tinham voz, ou se continuavam à mercê da elite econômica. A democracia não era perfeita, mas a oportunidade de participar continuava sendo um avanço sem precedentes. Paralelamente, a cultura ateniense florescia como jamais antes. Filosofia, teatro e arquitetura
continuavam a prosperar, consolidando a identidade da cidade como símbolo da liberdade e da criatividade humana. Essa força cultural ajudava a sustentar a democracia, lembrando aos cidadãos o valor do sistema que haviam conquistado. A cidade também precisou lidar com crises econômicas e militares. A guerra prolongada drenava recursos e provocava instabilidade social. No entanto, mesmo em tempos difíceis, a participação popular permitia soluções coletivas e impedia que uma única facção dominasse Atenas. As instituições criadas por Solon, Clístenes e Péricles mostraram sua força. O Conselho dos 500, a Assembleia e os tribunais populares funcionavam como mecanismos de equilíbrio, protegendo a cidade contra abusos e assegurando que decisões importantes refletissem, pelo menos parcialmente, a vontade do povo. Com o tempo, Atenas consolidou uma prática única. O poder estava nas mãos de cidadãos comuns, e não de líderes hereditários. A experiência ateniense ensinava que democracia era um processo contínuo, não um ponto fixo. Cada geração precisava proteger, adaptar e fortalecer o sistema. Apesar das dificuldades, a ideia da democracia ateniense se espalhou. Outras cidades observavam, copiavam e adaptavam as reformas. Atenas se tornava, não apenas um exemplo político, mas um laboratório vivo onde o governo do povo era testado, aprimorado e, sobretudo, valorizado. Ao final, a democracia sobreviveu porque os atenienses aprenderam a valorizar seu papel. Cada cidadão compreendeu que a liberdade não era um direito garantido, mas uma responsabilidade diária. O legado de Solon, Clístenes e Péricles permanecia vivo, lembrando que a democracia é conquistada passo a passo, com coragem, visão e participação coletiva. A história da democracia ateniense mostra que liberdade e participação não surgem sozinhas. Solon, Clístenes e Péricles transformaram uma cidade marcada pela desigualdade e pelo poder absoluto de poucos em um espaço onde a voz do cidadão comum finalmente importava. Cada reforma, cada lei e cada decisão representou uma conquista árdua contra a tirania e a injustiça. Mesmo com conflitos, guerras e crises internas, a democracia sobreviveu e evoluiu. Atenas nos ensina que governar pelo povo é um processo contínuo que exige coragem, responsabilidade e consciência coletiva. O legado desses líderes antigos não está apenas nos templos ou monumentos, mas na ideia eterna de que todos devem ter direito a participar do destino de sua comunidade. Hoje, quando falamos em democracia, lembramos de Atenas não apenas como história, mas como inspiração. A cidade grega nos recorda que o poder de decidir não deve ser privilégio de poucos, mas um compromisso compartilhado por todos, e que, para proteger a liberdade, cada geração precisa lutar, aprender e participar.